Que Deus continue nos abençoando, que a sua graça continue sendo adicionada em nossas vidas. Nós vamos, por favor, ficar de pés. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler o verso 18 e o 19. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 18 e 19. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que Deus abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas vidas e derramem a sua graça em nossos corações. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, é uma coisa já decretada, é uma coisa que já está divulgada e também difundida no coração de todos os seus filhos. Todos aqueles que em verdade têm sido desde então conhecido por Deus, desde antes da fundação do mundo, tem sido predestinado para crer no Evangelho de Boas Novas, tem sido predestinado para não cair, tem sido predestinado para a vida eterna. Estas pessoas, elas não trazem uma estrela na testa, e nem um rei na barriga, mas o selo de Deus na alma, no coração. Ainda que nós não éramos ainda manifestados aqui na terra, mas já estávamos na mente de Deus. Ele já tinha nos conhecido antes que existíssemos aqui. Nós já estávamos na visão de Deus, pessoas com este selo em nossas almas. Estas pessoas, elas não podem cair, elas não podem se afastar, desviar-se da palavra. Elas são chamadas por Deus para permanecer fiel à sua palavra. Ainda que elas não entendem, mas elas creem.
elas creem em toda a palavra de Deus. Elas não têm nenhuma pergunta, nenhum ponto de interrogação a respeito da palavra. Porque, na verdade, essas pessoas, Deus já vê elas cheias, carregadas, prontas, preparadas para a sua obra, para o seu trabalho, ainda que elas não chegaram ainda como deveria chegar através da sua experiência individual com Deus. Ou seja, ainda não foi manifestada. A luz não cruzou ainda o seu caminho. Mas Deus já vê elas inteiramente asseguradas com este selo divino. Por isso que essas pessoas, elas não desviam, elas não retrocedem, elas não voltam atrás. Uma vez que você foi chamado por um decreto divino, por Deus, você foi chamado. Deus já te vê uma pessoa, um vaso carregado de suas bênçãos. É como disse o profeta nessa mensagem que nós estamos terminando. Mistério predestinado de sua vontade. Ele diz: quando o cristão é carregado com o evangelho, cheio da bondade de Deus, todas as boas coisas de Deus estão nele, com o coração aberto, pronto para trabalhar, desejando estar em sua posição, fazer qualquer coisa que o Espírito Santo disser para fazer, passando da morte para a vida, se santificando de todas as coisas mundanas, andando na luz à medida que a luz vem para ele, movendo-se, ele está pronto. Você vê aí? É a característica deste eleito. Quando nós chegamos a este lugar, que é dado para nós por predestinação, não temos outra coisa a fazer a não ser olhar para a frente. Todo tempo você é um homem, é uma mulher estimulada, cheio de regozijo, cheio de graça, cheio de ânimo, com vigor, com força em seu ser para levantar acima de toda circunstância. Isso é a verdade. Você tem sido já selado com esse selo. Por isso que ele está dizendo, você tendo este selo, o fundamento fica firme. Pode levantar o que quiser, pode vir o que quiser, mas se esse selo está ali, nada pode te contaminar. Nada pode te afastar disto. Olha, então Deus fecha a porta do mundo atrás dele e a juntas assim,
e o sela com a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Você vê? Aí está o verdadeiro eleito. Eu não quero dizer, irmãos, que nós não temos falhas, que nós não temos fraquezas. Nós temos sim. Nós somos seres humanos. Mas tem uma coisa, nós temos a revelação do sangue. Em saber, em conhecer, que cada fraqueza que cometemos e confessamos diante de Deus, elas são todas apagadas, jogada no mar do esquecimento. Nós temos esse selo do Espírito Santo, não só uma vez na vida, mas para sempre. Por quanto tempo? Até o destino. Você vê aí? Como é que você sabe que o Espírito Santo está aí, em seu ser, no seu interior, na sua vida? Ele sempre é a sua força, Ele sempre é o seu consolo, Ele sempre é o seu ajudador. Ele sempre está ali para dizer para você: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não olhe para a frente, olhe para cima. E veja que a sua redenção está próxima. O tempo está chegando. Vejam, não apanha aí fora na linha para rompê-lo e ver outra vez o tem inspecionados. Por quanto tempo estará você selado? Até o dia da redenção. Esse é o tempo que você estará selado. Por isso que todo verdadeiro cristão parece que não tem tempo ruim para ele. Parece que não existe nuvens negras tampando o seu sol. Parece que não tem tempestade. Ele sempre é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse homem mantém a sua vitória no amor divino. Essa mulher mantém a sua vitória no amor divino. Por quê? É o selo que está ali. Ele permanece ali firme, nesse fundamento qual ele tem crido. Qual é o fundamento? É o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual a igreja de Cristo, juntamente com ela, cresce firmemente, como uma verdadeira casa, uma morada espiritual do Espírito Santo. Você notou isso daí? Nunca você pode parar, você só vai crescendo. Vejam, bem, quando você morre então, irmão Brana, e depois que você morre, você diz que continua tendo isto? Você terá isso para sempre. Onde a vida começar no altar, lá você vê um pouquinho de sombra. Essa é a sombra, o selo do Espírito Santo. Então é uma sombra das sombras, como eu disse outro dia. Mas quando você morre, você continua indo através daquela sombra, até que você chega a uma umidade, da umidade a uma minazinha,
da mina um córrego, e do córrego a um rio, e do rio ao oceano. E do amor de Deus, você é somente a mesma pessoa. Continua sendo a mesma coisa. Isso nunca muda. Por isso que todo verdadeiro cristão, ele é esse tipo de pessoas. Ele não sabe o que é a pessoa, ele não sabe o que é afastar da palavra. Ele não sabe o que é desvanecer da fé. Ele é sempre, sempre, sempre para frente. O dia que a sua vida terminar aqui, você continuará do mesmo jeito do outro lado, no além, não é mesmo? Que coisa, irmãos. Você não é aquela pessoa que vem um dia na igreja e desvia, vai embora, depois volta de novo na igreja e depois desvia, vai embora. Não! Não! Quando você tem esse selo, você permanece firme. Você não conhece o que é a palavra esfriar. Como pode você sentir frio? Como pode você sentir gelado? Quando você tem um fogo por dentro, um aquecedor constante, porque Deus, o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele é um fogo consumidor. Então não tem jeito, você sempre está queimando. Sempre está queimando, sempre está queimando, e você sempre está aquela pessoa pronta para fazer o que o Espírito Santo disse para fazer, não é mesmo? Você sempre permanece mais e mais e mais. Veja aqui, o velho Saul, o velho apostata, ele não podia chegar a Deus mesmo não estando perdido. Eu estava pensando sobre isso daqui. Saul não podia chegar a Deus mesmo não estando perdido. Ele certamente não estava. Ele era um profeta, mas ele simplesmente saiu fora de Deus. Fora de Deus. Essa é a razão, irmãos. Eu disse, você não está perdido. Então recordem, ele simplesmente saiu da vontade de Deus. Então a primeira coisa que você sabe, ele não concordaria. Agora talvez eu não deveria ter dito isto. Está bem, eu somente digo, sigo em frente para uma alegre congregação nesta noite, amém? Então você sabe, é a primeira coisa que você sabe. Ó, que coisa! Então ele foi ao Urim e Tumim. Ele saiu fora da vontade de Deus. E você sabe, às vezes quando você sai fora da vontade de Deus, e Deus não pode te perder, ele te chama mais cedo para casa. É ou não é? Ele te leva mais cedo. Venha para cá, meu filho. Você está muito ansioso. Você não pode ficar assim. Venha. E leva mais cedo. Então sucede o seguinte, é que Deus não fala mais com você. E você fica agitado, desinquieto. Que foi o que aconteceu com Saul. Você sabe que Urim e Tumim era o peitoral, a estola sacerdotal que Arão usava, e sempre era. Deus tem sido um Deus sobrenatural, respondendo de uma maneira sobrenatural. E quando um profeta profetizava, e aquelas luzes místicas não viesse a Urim e Tumim, eles estavam errados. E quando um sonhador dizia um sonho, e aquilo não brilhasse em Urim e Tumim,
Não me importa quão bom ele parecesse, ele estava errado, correto? Tem que identificar com a palavra. Se não identificar, quando você tem um sonho, a melhor coisa que você deve fazer é dizer: Senhor, não permita que eu venha mais esses sonhos a mim. Afasta eles de mim. Quando você tiver alguma outra coisa, como profetizar e etc., e não identificar com a palavra, a melhor coisa que você faz: não permita, Senhor. Afasta isso de mim, porque tem que identificar. O Urim, Tumim é o Velho e o Novo Testamento. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que nós não temos jeito de errar, irmãos. Nós não temos jeito de errar, não temos jeito de errar. Não temos jeito de errar. Primeiro, você tem um firme fundamento, o silo. O Espírito Santo, que é o penhor da sua herança. Segundo, você não conduz a si mesmo, não dirige a si próprio. Quem dirige é esse selo, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o amor divino. Ele não vai lhe dirigir, lhe conduzir, lhe guiar em nada fora de sua palavra. Deus te conduz na palavra. Por isso que quando um pregador, um pastor, ele vai pregar a palavra de Deus, ela tem que estar identificada com a palavra. A sua pregação, a sua profecia, a sua mensagem. Se não estiver, é falso. Isto é a verdade. Tem que estar identificado com a palavra. Aquela doutrina, aquele ensinamento, tem que estar identificado com a palavra. Não me importa se parece 99,9%. Mas se 1% estiver errado, põe toda a coisa a perder. Isso tem sido assim no princípio e continuará sendo desse jeito. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é infalível. Deus não pode falhar. É a única coisa que Deus não pode fazer, é falhar. A sua palavra é perfeita. E nós sabemos, nós temos na Bíblia, nós temos na palavra de Deus o quintuplo de Efésios. Nós temos profeta, nós temos apóstolos, nós temos evangelistas, nós temos pastores, nós temos mestres. E agora isso não significa que não existem os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas. Mas também não quer dizer que não existem os verdadeiros. E os verdadeiros são aqueles que são chamados por Deus para aquele fim. Ficar exatamente com a palavra. Eles não são comprometentes à palavra de Deus por nada. Não é a necessidade do dia a dia, não é a circunstância que eles enfrentam, não é as tempestades que vêm sobre eles, não é esses problemas que surgem, que levarão eles pular de moita em moita e tentar conseguir algo melhor e personificando a palavra de Deus. Não.
As suas características são as características do sumo pastor. O espírito do verdadeiro quintuplo de Efésio é o espírito de Cristo. É a verdade. É o seu ministério. Deus não tem 2 ministérios, Ele não tem 3 ministérios, Ele é um ministério. O ministério é o Espírito Santo. Isto é a verdade. E quando você tem esse verdadeiro ministério, você tem o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você não pode errar no alvo. Você tem que atirar e acertar na cabeça da taxinha. Tem que estar identificado com a palavra, desde Gênesis até o Apocalipse. E nem mesmo passa na sua cabeça uma vontade de alterar ou de diminuir, ou acrescentar ou subtrair. Você tem prazer, tem aquela sede, aquela fome de ser fiel à palavra. Não só como um pregador, mas como um pastor, como uma ovelha, como um cordeiro, como um filho, uma filha de Deus. Você sabe que o que está em jogo na sua vida não é carne e sangue, não. O que está em jogo é sua alma. É o seu espírito. E isto veio de Deus e volta para Deus. Vejam bem, não me importa quantos graus de doutor você possua e quão grande seja a sua organização. Quando você profetiza ou prega, se isso não estiver de acordo com essa palavra, você está errado, irmão. Este é o Urim e o Tumim de Deus. Quando você diz que não foi predestinado antes da fundação do mundo, ela não brilhará, porque a Bíblia diz que você foi. Você crê assim? Quando você diz que você deve ser batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, isso não brilhará. Porque ninguém na Bíblia foi alguma vez batizado desta maneira. Somente no nome do Senhor Jesus. Isso não brilhará. E então há algo errado em algum lugar. Por isso que eu disse, como pode um verdadeiro ungido de Deus errar? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, Urim e Tumim não respondia o velho Saul. Ele não podia nem mesmo ter um sonho. Ele estava tão longe que ele não podia nem mesmo ter um sonho. Então você sabe o que ele fez? Ele foi até uma pitonisa, e essa velha feiticeira, a velha médica do diabo, lá embaixo, médica feiticeira. E ele disse: pode você adivinhar? Ela disse sim. Mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ele disse: eu te protegerei. Vestido como um soldado de infantaria, ele disse: adivinha para mim e traga-me em cima do mundo da morte que passou, além daqui. E agora ouça a isto: traga-me o espírito de Samuel, o profeta. E ela entrou para adivinhar, e quando ela o fez, ela se prostrou. Ela disse:
eu vejo deuses subindo. Vê? Ela era uma pagã. Deuses, 2 ou 3 deles, como Pai, Filho e Espírito Santo, algo assim. Você sabe, ela disse, vejo Deus subindo. Uma pagã, 3 deuses distintos da suposta, da Santíssima, da Trindade, como eles chamam. Divide Deus em 3 partes. Toma os títulos da divindade, toma os títulos para o nome, toma os ofícios e faz como que se fosse 3 deuses. Pai, um Deus; Filho, outro Deus; Espírito Santo, outro Deus. Como que se Pai fosse nome, Filho fosse nome, Espírito Santo fosse nome. Não há condição para isso. Pai não é um nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Pai é um título que você recebe. Antes você não era pai. Mas depois que você casou, através do seu enlace matrimonial, juntos, você com a sua esposa, e você gerou um filho. Aí então manifestou esse atributo de pai. Agora você tem um filho para chamar papai. E você é filho, porque você foi gerado do seu pai, você nasceu de sua mãe. Então você é um filho. E você é espírito, porque você tem o espírito de vida que vive em você. Não é mesmo? Mas, qual é o seu nome mesmo? Eu lhes pergunto, qual é o nome? É pai? É filho? É espírito? Não. Seu nome é fulano de tal, que foi dado lá no cartório, registrado lá. É assim que é. Agora, o pagão, eles creem em 3 deuses. Como esta feiticeira, ela era uma pagã, ela cria em deuses, no plural. Mas um verdadeiro Filho de Deus crê um único Deus, o Todo-Poderoso, que é Deus mesmo, Deus sobre todos, Deus conosco, Deus em nós. Tem um verdadeiro nome, Senhor Jesus Cristo, quando Ele se fez aqui, carne. Então nós podemos ver que naquela luz, na coluna de fogo, Ele era Deus sobre todos. Quando Ele passou para aquela paternidade de filho, gerando filho no ventre da virgem, e Ele veio e fez-se carne, aí então agora é Deus conosco. O mesmo Deus que estava na luz, na coluna de fogo, na sarça ardente, e disse a Moisés, meu nome eu sou enviou a vós, é o mesmo Deus que agora estava feito carne no ventre de uma virgem, veio à luz. E ali estava Deus materializado em carne, Deus conosco. Como nós podemos ver em São João 1, o verso 18. Deus nunca foi visto por nenhum homem. Ninguém nunca viu Deus. Mas aquele, o filho que está, o filho unigênito que está no seio do Pai, este fez Deus conhecido aos homens. Ali estava Deus feito carne. E quando ele estava prontinho, preparado já para ir embora, ele disse para a sua igreja, para consolá-la, eu não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão? É pai. Ali estava o próprio Pai feito carne. Eu não vos deixarei órfão, mas eu voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, os incrédulos. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Por quê? Porque eu estarei convosco e em vós. Foi o que ele disse. Ele viria de volta na forma do Espírito Santo habitar a igreja.
para permanecer nela, fazer as mesmas obras que ele começou a fazer. Ele terminaria através de sua igreja. Aleluia! Por isso que quando ele entrou em você, as coisas foram diferentes. Você parou de trabalhar e ele continuou trabalhando em você. Você ouviu aquele convite dele: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não me importa quanto tempo você pertence a essa organização, quanto tempo você vivia lá cansado, enfadado de ir nessa igreja formal, morna, fria. Esse credo, esse dogma, esse sistema feito pelo homem. O dia que você ouviu a sua voz, você deixou esse velho caminho seu e tomou o caminho da vida eterna. Aleluia! Não é mesmo? Jesus é este caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho da vida, ele é a verdade. Eles dizem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles só ficam dizendo isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles nunca são libertos. Nunca. Continuam amarrados, continuam presos, continuam no jugo do mundo, e dizendo que a verdade, conhecer a verdade. Então o caso não é conhecer somente a verdade, o caso é a verdade te conhecer. Muitos conheceram Jesus, mas Jesus não conheceu muitos. Mas quando Jesus te conhece desde antes da fundação do mundo, e essa verdade cruza o seu caminho, não só você conhece a verdade, mas Ele te conhece. Ele é a verdade. E aí então você vê, você sai desse velho mundo da morte. Bem, e aqui então Saul disse, e ela entrou, vejam, para adivinhar, e quando ela fez, ela se prostrou. Ela disse: eu vejo os deuses subindo. Vejam, Pai, Filho e Espírito Santo, algo assim. Você sabe, ela disse, vejo Deus subindo. Disse: escreve-o com que ele parece. Olha bem aqui para você ver, quando você tem esse selo em você, nem a morte te muda. Por isso que nós pregamos a vida depois da morte. Você crê nisso não porque vê os outros falar. Você crê por experiência própria. Porque você tem vida. A morte para você não passa de um espantalho. A morte para você não passa de um veículo. A morte para você não passa de uma condução para te conduzir mais perto daquele a quem você tanto ama. Aleluia! É verdade? Digam amém. Disse: escreva-o como ele se parece. A que ele se parece. Disse: ele é magro e tem um manto sobre os seus ombros. Ele não havia mudado. Ele continuaria do mesmo jeitinho. Aleluia! É dessa forma, aquele irmão que partiu, aquela irmã que partiu, ela dormiu em Cristo. Ela continua do
mesmo jeitinho. Ele continua do mesmo jeitinho. Isto é a verdade. Isso é que é vida. Isso que é gozo. Isso que é estímulo. Isso que é alegria. É quando você tem isto em você. Ele disse: é Samuel, traga-o neste quarto, traga-o aqui diante de mim. E observe, quando Samuel veio diante de Saul, ele disse: por que você chamou, vendo que você se tornou um inimigo para Deus? E observe, ele não somente continuava a ser Samuel, ele continuava mantendo o espírito de profecia. Vejam, diga que isso é errado. Deixe qualquer um dizer que isso é errado. É a verdade. Ele continuava a ser profeta, pois ele profetizou e disse: a batalha que será contra você amanhã, você e seus filhos perderão a batalha amanhã, e por esta hora amanhã à noite você está comigo. Não é isto, certo? Ele continuava a ser um profeta. Agora você diz: mas foi uma feiticeira quem fez aquilo? Está bem? Eu te falarei de um que não era feiticeiro. Não crê que aquilo era verdade? Então vamos ver agora no que é a verdade também. Não é desse jeito que as pessoas falam: isso foi para os dias dos apóstolos, hoje nós estamos vivendo em outro tempo. Inclusive tem gente que não crê nem na cura divina. Eles não creem na cura divina. Pode curar qualquer um aí, pode fazer o cego enxergar, pode levantar o ressecado da maca, o aleijado pode deixar a muleta, o paralítico da cadeira de roda, o mudo falar, o surdo ouvir, o morto ressuscitar. Ainda assim eles não creem. Um dia um disse para o irmão Branham: ainda que você faz ressuscitar os mortos, eu não creio. O irmão Branham disse: isso não é para você mesmo, isso é para crentes, é para quem crê. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é para quem crê. A palavra de Deus é para quem crê. A palavra de Deus é para aqueles que são parte dela. Você não pode, sendo uma parte da palavra, negar a palavra. Você e a palavra são um e o mesmo. A palavra é o seu pão, a palavra é a sua água, a palavra é o seu vigor, a palavra de Deus é tudo o que você precisa.